A grande questão é que nós devemos distinguir aquilo que são medidas de gestão, e essas existem. Nós referimos aqui até em conversa mais ou menos animada entre mim e o Paulo Ferreira, a questão do Estado pagar a 30 dias, não é? Que é sempre daqueles objetivos, é recorrentemente um objetivo enunciado por governos de PSD e PS, que são aqueles que temos tido, e depois lá volta novamente num novo programa de governo, ou depois naquelas medidas que são anunciadas, muitas vezes já nos orçamentos de Estado, o Estado pagar a 30 dias, depois vê-se como isso não, de facto, se lá está é porque não aconteceu, e na verdade não acontece. E, portanto, temos essas medidas, depois temos outras, também foi aqui referido, que não são bem medidas de gestão, mas são aquelas que os tempos determinam, como a questão dos telemóveis nas escolas, o acesso pelas crianças a telemóvel na escola. Temos algumas medidas desse género, outras que passam nas questões, por exemplo, da justiça administrativa, que é um setor muito, muito, muito complicado, é o setor que tem mais atrasos na justiça em Portugal, e criar-se agora assim uma espécie de uns procedimentos mais abreviados para quando os processos não são de grandes montantes do ponto de vista monetário. Portanto, há algumas coisas que são de gestão, por assim dizer, e nós, já o caso não iria muito mal se de facto os nossos governos gerissem, não é? Portanto, porque muitas vezes, ou algumas coisas que têm caracterizado alguns governos, mesmo o não conseguirem muitas vezes concretizar aquilo que até são medidas de boa gestão que tinham enunciado. Mas, pronto, e, neste sentido, os programas de governo têm sempre um conjunto de medidas que eu aqui grosseiramente chamo de medidas de gestão. Mas veja-se como, por exemplo, esta questão das medidas de gestão é a tal ponto que, por exemplo, eu também o referi, quando, por exemplo, António Costa, a determinada altura, criou a direção executiva para o SNS, portanto, esta ideia já de uma tal dificuldade do próprio Estado funcionar, que é preciso dar a ideia de que se cria ali um lugar muito específico para alguém que vai resolver aquele problema concreto, que era o CEO do SNS, não é? Fernando Araújo. Agora, nós vemos aqui o mesmo, mas com um CIO, para a parte da administração pública, dos sistemas de informação da administração pública. Eu não sei se este CIO vai ter de esperar o mesmo tempo que o CEO pelo seu estatuto. Porque, sim, os regulamentos, é o estatuto. É o estatuto mesmo, o seu estatuto, o seu regulamento, a sua possibilidade de facto de fazer alguma coisa, porque esse próprio inferno burocrático que acabou por tolher Fernando Araújo durante quase um ano, ou mesmo mais de um ano, é um bom exemplo daquilo que é neste momento um Estado que depois nós temos levado anos e anos a discutir o seu peso nas empresas, nas pequenas e médias empresas, na vida do cidadão comum. Agora é como se ele se abafasse a si mesmo no monstro que criou, seja do ponto de vista legal, dos pareceres, das justificações, dos licenciamentos, mesmo na questão dos procedimentos. É como se a burocracia, como depois de ter mutilado a sociedade, este peso do Estado, acaba já a automutilar-se a si mesmo. Exemplo dos exemplos, não é? Temos sempre aqui, neste momento, a questão do receio de não concretizarmos as verbas do PRR, porque o Estado não consegue operacionalizar essa gestão desses fundos, não consegue, de facto, avançar para as obras que são absolutamente necessárias, consensuais. Não há aqui questões de não se querer aquela obra, não, estamos todos de acordo, obras naqueles museus, obras naqueles edifícios públicos, tudo muito bem, na habitação pública, mas depois não consegue operacionalizar. Portanto, temos este lado. Agora, ainda aqui, há aquilo que eu penso que passará, e é aí sempre que está o busilis da questão, embora haja governos que gerem melhor do que outros, talvez uma das maiores decepções nessa matéria tenha sido António Costa, até porque teve condições muito raras para o poder fazer, e até por contraste com outros líderes do próprio Partido Socialista, teve uma inoperacionalidade, que foram primeiros-ministros, teve uma inoperacionalidade que surpreendeu. Estou a pensar o caso de José Sócrates,
Quer dizer, José Sócrates tem os problemas que tem de foro criminal, e é terrível dizer isto, e muitas dessas suas circunstâncias aconteceram enquanto ele desempenhou cargos políticos, mas o PS que chega com José Sócrates ao poder é um PS que tinha um ímpeto reformista, concordasse ou discordei de muita coisa, mas havia ali um ímpeto reformista. Outras coisas não, outras coisas faziam sentido, e aquilo que depois se vê com o António Costa é mais a gestãozinha para continuar, para estar, não para mudar. Portanto, agora, quando Luís Montenegro chega aqui com um programa que diz ser para 4 anos, o que é também, portanto, estamos a trabalhar para 4 anos, e aí sempre os governos têm sempre esta grande vantagem, que é, não fizemos porque não me deixaram estar 4 anos. Se me tivessem deixado estar 4 anos, então nem queiram saber o que eu ia fazer. No último dia da última semana, do último mês, do último ano que estivesse no Daí governo. o slogan, deixem o Luís trabalhar. Agora, deixem o Luís trabalhar. Mas a minha dúvida, e o Luís Montenegro teve bons ministros, estou a pensar, por exemplo, no caso da educação, isso percebe-se, tem Graça Carvalho, quer dizer, que também, por causa da própria Ministra da Justiça, está aqui alguns ministros que conseguiram nesta gestão mais ou menos cotidiana deixar uma marca, mas agora o que nós temos aqui é uma coisa é gerir, no sentido político do termo, outra coisa é mudar o país, transformar o país. E transformar o país é algo que implica mexer com interesses e, sobretudo, com modos de funcionar da máquina do Estado e daquilo que são depois os vários poderes da sociedade. E isso obriga, em primeiro lugar, que Luís Montenegro afronte não apenas aqueles que são poderes, já lá iremos, muito associados às oposições, estou a pensar, por exemplo, no caso dos sindicatos, que já estão a anunciar uma guerra face à anunciada intenção, ao propósito, que está expresso no programa de governo de se mexer na legislação laboral, nomeadamente nas questões da greve. Talvez não tenha sido uma boa ideia aquela greve da CP em plena campanha eleitoral a causar uma exasperação tão grande no eleitorado, porque haverá sempre esta lembrança de fundo a justificar que se tem de facto de mexer. Eu acho que há muito mais coisas para mexer na legislação laboral, mas de facto esta questão desta lei da greve, referimos-me aqui, há países que têm limitações, quer dizer, entre os países que reconhecem o direito à greve, né? Porque há alguns países que não reconhecem o direito à greve, mas temos aqui, por exemplo, o caso da Itália, que há muitos anos, portanto não tem nada a ver com a senhora Meloni, há muitos anos que tem limitações ao exercício ao direito à greve, por exemplo, no Natal, estamos a falar dos transportes, não é? No Natal, na Páscoa, nas férias, porque aquilo já tinha chegado a um ponto tal que se considerava que o direito à greve, por exemplo, dos trabalhadores da ferrovia punha em causa o direito às férias dos trabalhadores que só queriam ir de férias, não é? E sabe-se ou queriam ir celebrar o Natal. Pronto, estes são... Mas aqui, eu acho que nesta questão vai haver uma fortíssima conflitualidade, percebe-se isso pelas próprias já declarações do PCP e seus companhões, já não de route, mas de notícias, companhões mediáticos, e percebe-se que haverá aí uma intervenção. Vamos ver como é que para o PS este não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil porque a possibilidade de ficar associado a uma mudança... Depois, é claro que se sabe que, sobretudo, há uma ala do PS que apoia e volta a apoiar estas alterações, mas vamos ver agora como é que Zé Luís Carneiro, que está nesta circunstância de candidato a líder do Partido Socialista, e como é que o PS vai conseguir gerir esta questão da alteração ao direito à greve, que é uma coisa que é complicada para o Partido Socialista. Os outros, está cada um em seu ponto e, portanto, por aí não haverá problemas. Penso que aqui a maior parte dos problemas será para o Partido Socialista. Mas, por exemplo, se Luís Montenegro avançar para a questão das ordens, e isso está lá escrito, aí os problemas podem ser muito mais até no seu terreno.
Eu estou a pensar, por exemplo, na Ordem dos Médicos. Uma das coisas que também é um bocadinho mais greves da CP, quer dizer, aquela greve da CP veio, se calhar, lembrar ou pôr muitas pessoas que, à partida, a greve é um direito, não se deve mexer no direito à greve. Mas a pensar, sim, você vai ter de se mexer no direito à greve. Casos como o daqueles rendimentos, por assim dizer, ronaldicos dos dermatologistas. Do CIGIC, do programa das cirurgias. Sim, aliás, havia um meme fabuloso naquelas coisas da internet que dizia que o Ronaldo ia abandonar o futebol, estava farto de ganhar mal e se ia dedicar à dermatologia e, portanto, certamente continuaria a ganhar menos do que ganha, mas pronto, uma pessoa que também se vai retirar do futebol não seria uma má ideia. Mas, de qualquer modo, acho que veio chamar a atenção para algo que, aos olhos dos portugueses, a Ordem dos Médicos não tem conseguido explicar, que é a restrição tão forte no acesso a determinadas especialidades. Portanto, nós somos constantemente inundados com notícias sobre a falta... Não estou a falar da falta de médicos, porque os médicos imigram. Não é? Isso acontece muito, por exemplo, o caso dos internistas e tudo isso. Agora, nós temos especialidades que o número de especialistas é baixo, ou pelo menos parece ser insuficiente para as necessidades dos portugueses e do SNS e também dos privados. Portanto, parece ser insuficiente. E aqui estou a pensar, por exemplo, muito na dermatologia ou na oftalmologia, por exemplo. Haverá outras especialidades onde provavelmente existirá mais, se calhar, uma falta de procura. Estou a pensar o caso da anestesiologia, não é? Mas a questão, ou não apenas na questão do acesso a especialidades médicas, mas, por exemplo, mesmo à definição do que é um ato médico. Nós temos muito isso. Por exemplo, no caso da dermatologia, se será de facto necessário termos aquele número, ou se todas aquelas intervenções são de natureza a exigir a presença do médico. Se algumas delas não poderão ser feitas por enfermeiro. O mesmo acontece, por exemplo, em relação aos partos, não é? As equipas têm de ter, de facto, aquela dimensão, e aí até com outras coisas, que é muitas vezes uma medicalização excessiva dos partos, porque é claro que o tipo de manipulações e intervenção que um médico obstetra pode fazer, ou faz, se for necessário num parto, são completamente diferentes, ou têm um outro grau e uma outra natureza, quando comparadas com as intervenções que são feitas por partos com parteiros e parteiras, não é? Portanto, há aqui mesmo questões que se podem colocar a esse nível. Entrar neste terreno, por exemplo, da conflitualidade com as ordens, parece-me que trará ou colocará o governo de Montenegro numa circunstância em que vai ter muita contestação e uma contestação que vem também do seu campo político. Isso parece-me ser evidente e claro. Depois há coisas que hoje em dia, que nós acabamos a aceitar, mesmo os setores mais à esquerda da sociedade, por exaustão e por falência daquilo que deviam ser os serviços prestados pelo setor público. Aqui estou, por exemplo, a pensar no caso da complementaridade entre a oferta pública, privada e social que está anunciada para o SNS. É claro que esta expressão, complementaridade entre a oferta pública, privada e social, é um pouco como... É uma expressão de cabe tudo. Pode não caber quase nada, como aconteceu durante, por exemplo, o governo de Marta Temido, que agora está tão preocupada. O Paulo, aliás, sugere que até deviam fazer dela Ministra da Saúde, porque tem dela aquelas opiniões tão certas. E temos esta que começa, neste momento, tendo em conta a degradação a que chegamos no SNS, existirá uma maior adesão ao discurso do querem matar o SNS. A direita quer matar o SNS. Porque como o próprio SNS começou a dar sinais
não de morte, mas de uma vida um bocadinho difícil, ou bastante difícil, existirá, quer dizer, se não está a funcionar, vai ter de funcionar. E para o cidadão não é, esta é a minha opinião, não é importante saber se aquilo é gerido por público, privado ou social. Nós só queremos é que quem nos atende, atenda. E atenda bem. E, portanto, esta ideia, e depois também casos como os dos dermatologistas e dos médicos tarefeiros acabam a chamar a atenção para uma coisa que é aquilo que o Estado tem de fazer, muito, para lá de prestar serviços, é vigiar, ver como é que aqueles que estão a prestar os serviços os prestam, seja no público, seja no privado, seja no social. E aí há um grande campo de intervenção. Assim consiga o Governo, de facto, investigar e apurar, quer dizer, porque quando uma pessoa vê quanto é que se paga no SIGIC pelas tais cirurgias adicionais, quanto é que custa a questão dos funcionamentos dos médicos tarefeiros, quer dizer, percebe-se, tem de haver, de facto, porque é que, por exemplo, nós temos, e aí não é uma questão de custo, porque são pagas por outros sistemas, embora a ADSE entre nessas contas, que é, por exemplo, aquele número tão grande de cesarianas no privado, não é? Sim. O que se espera é que, de facto, o Estado investigue e tome medidas e tente, pelo menos, perceber porque é que é assim. Portanto, isso eu creio que, por aí, até por esta tal exaustão do falhanço de funcionamento de algumas das medidas, eu creio que vamos ter... será mais fácil para Montenegro, depois temos um caso que também, mas também creio que a degradação do serviço poderá levar com que as pessoas percebam melhor, o que não diminui a conflitualidade, certamente, que é o fim dos monopólios da CP, não é? Em algumas concessões de linhas ferroviárias, também a abertura à concorrência nas linhas que permitam vários operadores, porque nós temos aqui, por um lado, as empresas públicas não querem os privados, mas depois os privados, quando se acham donos da concessão, também acabam por não querer mais concorrência. Portanto, são aqui anunciadas algumas intervenções que podem ter, mas vai ter conflitualidade, de certeza, mas não creio que seja por aí. Está aqui uma expressão que eu não sei o que é que isto pode querer dizer, e que pode ter alguns impactos regionais, que é o eixo designado água que une salvaguardar o futuro, isto é, tem a ver com o reforço do armazenamento de água, o aumento da capacidade das barragens, a construção de novas barragens. Pode perguntar se transvases, porque a água Sim, que une... a água que une pode apontar para aí. Portanto, é uma dúvida e sabe-se como isso em termos regionais é difícil. Temos a tal promessa de executar 59 mil casas públicas e disponibilizar financiamento para mais projetos, incluindo PPPs em imóveis do Estado. Agora, há aqui uma questão, é que os preços têm de ser revistos, porque o que tem acontecido, portanto, esta questão de se executar mais casas públicas através de contratualização com os privados, já existia. O problema é que os preços que estão lá, os orçamentos apresentados, levam a que os concursos fiquem desertos. Portanto, teremos de vir, também temos a questão do IVA a 6% nos serviços das obras e construção e reabilitação, que é uma medida que também deu alguma polémica no passado. E depois temos aqui dois pontos que eu penso que serão politicamente irão ser muito enfatizados, e que é por causa portanto, é que Montenegro vai ser apresentado como estando próximo do Chega, e que se passa pelas questões da nacionalidade, não é? Do controle da imigração, mas que é daquelas coisas que é assim, é um bocadinho como o programa nuclear do Irão. Pois realmente Israel não devia fazer aquilo, mas fica tudo calado à espera que faça, não é? Porque sabe-se que se tem de fazer, não é? Pronto. E aqui é exatamente a mesma questão, e não é uma questão que tenha a ver só com Portugal. Nós vemos neste momento em diferentes países europeus, desde o governo trabalhista do Reino Unido, não é? A Meloni em Itália, portanto temos espectros políticos, Dinamarca, Suécia, esta questão de se perceber que há várias sociedades estão na Europa a ser confrontadas com níveis de imigração, uma imigração
para mais com traços culturais e religiosos que levam a que não veja a integração com os mesmos olhos como viram outras integrações no passado, portugueses, espanhóis, italianos, brasileiros, por exemplo. Portanto, nós não conhecemos muito essa imigração, mas ela existe muito dos países como o Chile ou a Argentina para a Espanha, e temos agora uma imigração diferente, com origens diferentes culturais e religiosas. Portanto, esta questão está em cima da mesa. Eu penso que vamos ter chega, o PSD está nas mãos do Chega, mas depois, quando as luzes se apagam, os microfones se desligam, diz-se, pois é, não é? Pronto, faz-se assim aquele ar. E depois vê-se aqui também uma área que eu acho interessante, mas não percebo como, quer dizer, diferentes governos têm apresentado, adequado ao seu tempo, não é? Propósitos de prevenir muito aquilo que é a criminalidade juvenil, a violência doméstica, e agora temos aqui a questão dos conteúdos digitais, a partilha dos conteúdos digitais, sobretudo do ponto de vista das crianças e dos jovens. Temos depois uma referência que achei curiosa, não é o único país onde isto acontece, mas é interessante, que é a interferência eleitoral ilegítima. Combater a interferência eleitoral ilegítima. Das primeiras vezes que comecei a ouvir referência a esta questão da interferência, eu penso que não há nenhuma interferência eleitoral legítima, mas enfim, mas foi quando, sobretudo em França, ainda a Ucrânia não tinha sido invadida pela Rússia, se começou a achar que poderia haver uma interferência, por exemplo, dos serviços secretos russos, e não só, portanto, da Rússia, nos processos eleitorais. Portanto, acho curiosa, quer dizer, preocupante esta referência, mas acho positiva. É um sinal dos tempos, não é? É claramente um sinal dos tempos. Agora, nós temos aqui depois, e também a sinistralidade rodoviária. Nós estamos com números preocupantes na sinistralidade rodoviária, na violência doméstica, na criminalidade juvenil. Portanto, são coisas completamente diferentes, são sempre daquelas coisas intencionais, porque os programas do governo têm muito de intencional, não é? Eu acredito que todos os governos quisessem concretizar de facto os seus programas. A distância a que ficaram dessa concretização é enorme. Alguém dizia nestes comentários, mesmo que só fosse concretizado 10 ou 15%, mas isso pode dizer-se em relação à maior parte dos programas do governo, já não seria mau. Nós temos aqui, eu acho que os programas do governo são como aqueles votos que as pessoas fazem quando se casam, seja religiosamente ou pelo civil, não é? Há todo um conjunto de propósitos, mas que são muito elevados. Conseguir já fazer uma parte deles já pode ser visto como positivo. Portanto, eu acho que aqui o problema, a questão do Luís trabalhar ou não, e é óbvio que qualquer primeiro-ministro trabalha, a questão é, ele vai trabalhar para quê? Vai trabalhar para gerir Portugal e para se manter no poder? Para isso, acho que, francamente, não vale a pena. E talvez que eu fizesse melhor. Ou vai trabalhar para mudar e fazer algumas reformas. Não digo todas aquelas que elenca aqui. Eu, por exemplo, não referi a questão do combate desta questão da burocracia, que e também é preciso que se perceba, os governos sentem cada vez mais a necessidade de ter um slogan. Não é um CEO ou um CIO, é também já um slogan. Nós lembramos da paixão pela educação, lembramos do choque, António Guterres, lembramos-nos do choque tecnológico de José Sócrates, não é? Lembramos-nos daquilo que foi com António Costa, que chega ao seu primeiro governo em circunstâncias muito excepcionais, porque ele, na verdade, não tinha ganho as eleições, mas tem de fazer o seu grande propósito, não era daquilo que ele se tinha proposto fazer, mas daquilo que ele se tinha que ele depois tem aquela aliança, se propõe desfazer, portanto ele vai fazer reversões, não é? É o virar da página, é uma expressão que ficou... E depois as contas certas?
Mas as contas certas vinham atrás, não é? Sim, sim. Mas o slogan ficou... Sim, eu acho que há coisas que marcam muito o imaginário das pessoas. E voltar a ver, chegar a aterrar assim ali no aeroporto da Portela, uns homens com umas pastas para nos virem ver as contas, é uma coisa que não estava, que o PS percebeu que não iria voltar a acontecer, ou não deveria voltar a acontecer. E, portanto, sim, foi essa incorporação das contas certas, foi talvez, e eu acho que é justo dizer isto, eu acho que houve 2 reformas estruturais no governo PS. Foi a incorporação das contas certas, portanto, abandonar-se aquele, não interessa à custa de quê, mas abandonar-se aquela poesia, aquela prosa poética de à vida para lá do déficit. Jesus Cristo também não queria saber de contas, também não tinha biblioteca. Abandonou-se isso e foi a alteração à lei da nacionalidade. Sim. Ou seja, houve ali um impacto enorme. Agora, aqui com Montenegro temos esta guerra à burocracia. Eu acho que, portanto, temos um novo cargo, um bom slogan, e agora a minha dúvida é: o Luís vai trabalhar, mas vai trabalhar para quê?